Olá pessoal, bem-vindos a mais um Almoço com a Gastro e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre inflamação intestinal. Tudo que você, paciente, precisa saber sobre o que é o intestino inflamado, quais exames a gente pode usar para detectar essa inflamação, quais são os ativos que a gente pode usar naturais, porque o objetivo da live não é falar de medicamentos para você se automedicar. Então, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre os diferentes tipos de inflamação, como a gente pode identificar isso. Porque inflamação crônica é a causa das principais doenças do envelhecimento, das doenças da sociedade moderna e que são muito frequentes no nosso dia a dia. É muito fácil um paciente que sofre de intestino, que tem dor, que tem inchaço, que tem intestino preso ou que tem diarreia, desconfiar que ele pode ter uma inflamação. Muitas vezes esse paciente vai lá, faz uma colonoscopia e a colono vem normal e ele fica até de certa forma frustrado, porque ele sente inflamação. E inflamação, a dor é um sinal de inflamação. Mas essa inflamação às vezes não vai aparecer na colonoscopia. Por quê? Não é o único exame que a gente usa para ver inflamação. E segundo, há inflamações que a gente diz que é inflamação crônica de baixo grau. Essa inflamação de baixo grau ela é microscópica. Ela muitas vezes é uma condição dinâmica, que na hora da colonoscopia, quando o médico olha, ele não consegue ver a olhos nus. Especialmente se ele não faz uma biópsia para confirmar, esse paciente sai com um diagnóstico qualquer, né? Porque o exame veio normal. Mas será que foi o exame certo? E eu vejo isso com muita frequência nos meus pacientes. Inclusive, a última paciente que eu estava atendendo agora, ela tinha um diagnóstico de síndrome do intestino irritável, que segundo ela foi um diagnóstico de exclusão depois de fazer endoscopia, colonoscopia e alguns outros exames. Porém, nunca havia sido avaliado a parte digestiva, nunca havia sido avaliado questões que não aparecem nesses exames do dia a dia que vocês costumam fazer, que todo médico sabe pedir. Então, a hora que eu falei pra ela, o seu quadro clínico não é um quadro clínico para síndrome do intestino irritável. Primeiro, porque os sintomas dela vinham acompanhados de uma perda de peso muito importante associada a má absorção de nutrientes. E na síndrome do intestino irritável, mesmo que o paciente tenha diarreia, a gente não espera que esse paciente tenha deficiências nutricionais, que era o caso dela. E aí a gente fez toda uma investigação e hoje ela já voltou bem melhor, mesmo antes de me trazer os exames. Então, um olhar diferente, esse olhar cuidadoso, essa valorização do seu sintoma, os exames corretos fazem muita diferença quando a gente fala de intestino. Deixa eu só mudar. Agora que eu vi que eu tinha tirado. Voltou, estão me ouvindo bem? Se vocês estiverem me ouvindo, por favor, manda um joinha pra mim que estão me ouvindo, porque teve uma mudança aqui da minha rede de internet e quase caiu a live. Estão ouvindo? Então, obrigada. Então vamos lá, deixa eu fixar aqui o nosso tema, inflamação. Aqui. Vou fixar aqui esse tema da live, que acabou que eu não consegui fixar, pronto. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre inflamação intestinal, tá? Quando a gente fala de inflamação, a gente pode estar falando de uma doença inflamatória intestinal, que é uma inflamação visível, é um machucado, é uma lesão que de fato abriu e rompeu a barreira de integridade do seu intestino. As doenças inflamatórias intestinais, as principais são retocolite e doença de Crohn. Essa inflamação, ela aparece nos exames de imagem, quando a gente faz uma colonoscopia, quando a gente faz uma enterotomografia, que é um protocolo de tomografia para avaliação de intestino delgado, essa inflamação é uma inflamação visível nesses exames. É um paciente que muitas vezes ele tem sinais claros de inflamação, com perda de peso, com dores mais intensas, diarreia com sangue, perda de gordura nas fezes. Esse paciente muitas vezes no exame laboratorial ele vai ter marcadores que não deixam dúvidas acerca da inflamação.
Isso é uma doença inflamatória intestinal. Mas a gente tem muita inflamação que não aparece nesses exames tradicionais, que são as inflamações microscópicas. E dentro das inflamações microscópicas, a gente tem colites que são microscópicas, como por exemplo a colite linfocítica, a colite colagenosa, cujo diagnóstico só aparece na biópsia. E é um dever do médico que pediu a endoscopia ou, no caso, a colonoscopia, pedir que seja afastado esse diagnóstico. É um diagnóstico do patologista, ele só vai aparecer na biópsia se for uma biópsia bem feita. Então, o médico que pede o exame, se ele tem uma suspeita de que possa ser uma colite microscópica que só aparece na biópsia, ele tem que pedir a colonoscopia. E eu canso de pedir, os meus pacientes sabem que quando eu peço o exame, eu aviso para o paciente, eu quero biópsias, mesmo que não haja uma inflamação visível a olho nu. E mesmo assim, a depender do local que o paciente faz, às vezes o endoscopista não faz a biópsia porque ele acha que não é necessário. E aí o paciente muitas vezes tem várias colonoscopias, nenhuma com protocolo correto de biópsias. A colite microscópica, ela é como se fosse um estágio anterior de uma doença inflamatória intestinal. Anterior não porque ela vai virar uma doença de Crohn ou uma retocolite. Anterior porque há um processo inflamatório. Há uma inflamação que é vista na biópsia, porém não chega a fazer um machucado que seria visto na colonoscopia a olho nu. Então é uma inflamação para dentro, entendeu? Para fora parece até que tá normal. E na biópsia a gente vê que tem a inflamação. Outro tipo de inflamação, e essa talvez seja a mais comum, é essa inflamação de baixo grau que não aparece, às vezes, nem na biópsia, porque ela está relacionado ao processo de aumento de permeabilidade intestinal. Quando esse intestino tá lá, que a gente fala que o intestino tá permeável, isso não é visível nos exames tradicionais que a gente pede. E mesmo nas técnicas de biópsia, ele não é avaliado esse tipo de alteração. E esse intestino permeável, ele abre a porta do intestino para bactérias ruins que estejam acontecendo ali na luz do intestino, antígenos alimentares, e muitas vezes esse paciente tem um estímulo para uma cascata inflamatória que começa no intestino, mas que não fica só no intestino. Essa produção de citocinas inflamatórias, essa entrada de toxinas bacterianas que acontece por esse intestino, esse estímulo para a inflamação, para as nossas células do sistema imune, para mastócitos, para eosinófilos, para macrófagos, ele vai acontecer e vai influenciar o corpo daquele paciente como um todo. E é uma inflamação que ela não vai levar a um machucado, a um câncer, a uma coisa mais grave, mas que ela sim impacta na sensibilidade desse intestino. Então, muitas vezes esses pacientes podem apresentar dor abdominal, desconforto, intolerâncias alimentares e na imunidade deste intestino. E é por isso que muitas vezes a gente vê esses pacientes com múltiplas intolerâncias alimentares. E aí a paciente vai lá e faz aquele exame que vê 200 alimentos para ver qual alimento que ele pode comer e a causa não é o alimento, entendem? O alimento pode ser um dos gatilhos para aumentar a permeabilidade intestinal, mas um intestino hiperpermeável faz com que o meu sistema imune fique hiperreativo a alimentos que podem ser saudáveis, mas que naquele intestino permeável, eles estão estimulando essa imunidade. E aí não adianta fazer esse exame se eu não buscar a causa do problema. E inflamação de baixo grau é um fator de risco para muitas doenças, inclusive doenças de sistema nervoso central, porque quando eu tenho um intestino permeável, eu levo as citocinas inflamatórias que vão circular no meu corpo como um todo e vão inclusive afetar a permeabilidade do meu sistema nervoso central. Então, quando a gente fala de inflamação, a gente pode estar falando de uma inflamação de uma doença inflamatória intestinal, de uma inflamação
inflamação microscópica nas colites microscópicas, e aqui a gente pode incluir também a colite eosinofílica, que é um tipo de colite muito relacionado a alergias alimentares, ou a gente pode ter essa inflamação de baixo grau relacionada ao intestino hiperpermeável, que a gente chama de leaky gut, o intestino com a portinha aberta, e isso é uma coisa que é dinâmica ao longo do dia e que não é visto nem na biópsia. Então é aquele paciente que faz colonoscopia, o paciente se sente inflamado, ele tem dor, ele tem sintomas intestinais e essa inflamação não aparece no exame. E a mesma coisa quando a gente fala de esôfago. Quantos pacientes têm sintomas de refluxo, tem queimação, faz uma endoscopia, não aparece uma inflamação relevante, o médico fala, o exame veio normal. O paciente às vezes fica frustrado porque ele fala, cara, eu tenho muita dor, eu tenho muito desconforto, mas o meu exame veio normal. Mas é porque o exame que a gente tem para ver intestino, eu não tô falando mal da colonoscopia, mas ele não vai contemplar essa análise desse processo dinâmico que é o aumento de permeabilidade intestinal, que é a inflamação de baixo grau, que é esse hiperestímulo das células do sistema imune, muitas vezes com excesso de mastócitos nessa parede intestinal, com excesso de liberação de histamina, de mediadores inflamatórios, com excesso de entrada de toxinas que estão na luz do seu intestino para sua corrente sanguínea. Então, quando a gente fala de inflamação intestinal, a gente está falando muito além do que só a doença inflamatória intestinal. E a síndrome do intestino irritável é uma doença que tipicamente a gente tem uma inflamação de baixo grau. Essa inflamação não aparece nos exames e é por isso que esse paciente muitas vezes chega na consulta frustrado, porque ele fala, cara, eu tenho um problema que impacta muito na minha vida, mas eu fiz vários exames que foram todos normais, porque os exames não foram direcionados de forma correta ou esse diagnóstico pode até, inclusive, estar errado, tá? Então, a inflamação também pode acontecer como uma inflamação de baixo grau. Quando a gente pensa em inflamação, a gente muitas vezes fala, se o intestino está inflamado, por que não usar um anti-inflamatório para tratar essa inflamação? Muitas vezes, quando a gente usa um anti-inflamatório desses que vocês adoram usar quando tem dor no pé, dor no dente, dor em qualquer lugar, esses anti-inflamatórios que a gente vê, que vende em farmácia, eles agem na cascata de inflamação, bloqueando as prostaglandinas, tá? Prostaglandinas são importantes para a formação do muco de proteção do nosso trato gastrointestinal. E aí, quando a gente usa um anti-inflamatório desses comuns para tratar uma inflamação do intestino, na verdade, a gente pode controlar a dor como um alívio de sintomas, mas a gente prejudica ainda mais a defesa desse intestino, a barreira do meu intestino. E aí, na verdade, eu estou prejudicando ainda mais a integridade desse intestino. E, inclusive, o uso de anti-inflamatórios pode ser causa de colites. Já cansei de ver, principalmente em idosos, gente, é um crime passar anti-inflamatório para idoso, tá? Idosos, mas mesmo em pessoas jovens que já tinham às vezes um trato gastrointestinal mais prejudicado por N fatores, e aí a pessoa às vezes usa um comprimido de anti-inflamatório, faz uma úlcera no estômago, uma úlcera no intestino, e isso é real. Não é com anti-inflamatórios que a gente vai tratar essa inflamação de baixo grau que eu tô falando do intestino, e nem as doenças inflamatórias intestinais. Tá? As doenças inflamatórias intestinais também a gente não trata com esses anti-inflamatórios comuns de farmácia, porque eles vão aumentar o risco de lesão, de úlcera, de rompimento de barreira intestinal. Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer para tratar a inflamação intestinal, que vão muito além do medicamento.
E é claro que a primeira coisa que a gente sempre tem que buscar no tratamento de qualquer condição é identificar qual é a causa desse processo, por que esse intestino está inflamado e remover o que está fazendo mal. E isso é um passo que é fundamental no tratamento de qualquer coisa e que muitas vezes é ignorado, porque é muito mais fácil eu apagar o fogo do que eu entender por que é que esse fogo começou. É muito mais fácil eu dar um remédio para aliviar o seu sintoma de dor do que eu entender por que você tem dor. Por que essa inflamação está acontecendo? Porque das características de inflamação, a dor é um sinal que sinaliza inflamação. Dor é sinal de inflamação, inchaço é sinal de inflamação, aumento da vascularização, então aquele vermelhidão que a gente às vezes vê na endoscopia, na colonoscopia, são sinais de inflamação. Então, é muito mais fácil eu te dar um anti-inflamatório do que eu buscar a causa do problema e remover essa causa. Então, o primeiro passo para tratar qualquer inflamação, seja de onde for, é remover o fator que está agredindo aquele intestino. E muitas vezes o fator que está agredindo o seu intestino pode ser uma coisa que está muito comum na sua vida, como um alimento que você come e que na verdade te faz mal, seja porque você é intolerante ou porque é um alimento que realmente tem toxinas, tem características que vão agredir o seu intestino, como é o caso dos alimentos ultraprocessados. Alimento que foi feito para durar 3, 6 meses na prateleira, ele não é um alimento amigo da sua microbiota intestinal. Infelizmente, é uma facilidade, mas é uma realidade que a gente vive hoje. A facilidade dos alimentos industrializados, a facilidade que é você levar um pacotinho na bolsa para você fazer aquele lanchinho, do que realmente é saudável para você. Então, muitas vezes, quando a gente está frente a um paciente que tem inflamação intestinal, o primeiro passo vai ser remover os alimentos que podem estar contribuindo para aquela inflamação. E aqui eu queria falar principalmente dos alimentos ultraprocessados. Quando a gente fala de aumento de permeabilidade intestinal, a gente não pode deixar de falar também do glúten. Por quê? O glúten aumenta a permeabilidade intestinal, especialmente em pessoas que sofrem do intestino. Pessoas que têm doença celíaca, é óbvio, né, que não vai fazer bem. Mas a retirada do glúten pode ser benéfica, pelo menos durante um tempo, em qualquer situação em que haja aumento de permeabilidade intestinal e aumento de inflamação intestinal. Então, você que sofre de síndrome do intestino irritável, você que sofre de intolerâncias alimentares, você que sofre de dor abdominal, vale a pena a gente investigar se você não é sensível ao glúten e se você não tem uma doença celíaca, tá? E caso a gente chegue nesta conclusão, a gente vai ter que excluir provavelmente para a vida toda. Mas mesmo que você não tenha um diagnóstico como o diagnóstico da doença celíaca, vale a pena a gente considerar uma exclusão durante um tempo, pelo menos um mês, para a gente ver se o seu intestino se recupera, se os seus sintomas melhoram, para ajudar nessa recuperação da sua barreira intestinal, tá? Além de remover os alimentos ultraprocessados, as coisas que têm adoçante, corante, conservante, emulsificante, porque há vários estudos mostrando que os emulsificantes dos alimentos industrializados, eles quebram a integridade do muco do nosso intestino, dificultando esse processo de cicatrização, tá? Muitas vezes a gente vai ter que buscar e afastar alergias alimentares, e alergia alimentar no adulto existe, não é só criança que faz alergia alimentar, adulto também tem alergia alimentar. Se a gente tem um paciente frente de um paciente com o intestino inflamado, com dor, com desconforto, a gente vale a pena investigar e afastar esse diagnóstico diferencial. Além disso, a gente tem que remover a situação de desbiose que o paciente pode estar e que está sendo gatilho para essa inflamação. Quando a gente tem um desequilíbrio de microbiota intestinal, as bactérias intestinais em desequilíbrio geralmente são bactérias gram-negativas e bactérias que têm um tipo de toxina na sua parede que é o LPS.
O LPS é uma toxina microbiana, mas que num intestino permeável ela vai entrar na sua corrente sanguínea e vai ativar toda uma cascata de inflamação sistêmica que se relaciona com doenças da cabeça, com doenças do coração, com doenças crônicas de diversas origens. Então, essa endotoxemia, essa endo de entrada de toxinas do seu intestino com uma microbiota desbiótica é uma causa de inflamação crônica para o seu corpo como um todo, não somente no seu intestino. E se eu não tiver estratégias para tratar essa desbiose, não adianta eu me encher de suplementos anti-inflamatórios, eu me encher de suplementos para fechar a barreira intestinal, porque a causa do problema está relacionada àquele desequilíbrio de micro-organismos. Então, eu preciso tratar dessa desbiose, seja uma desbiose bacteriana, fúngica, seja um parasita, o que é que seja que esteja rompendo essa integridade do seu intestino. Então, remover alimentos pró-inflamatórios, remover o excesso de ultraprocessados, remover as bactérias em desbiose. Às vezes a gente vai precisar de um ciclo de antimicrobiano, seja ele natural ou medicamentoso. Remover, seja lá o que for, o hábito de vida que você tem e que está prejudicando o seu intestino. A gente precisa ter esse olhar investigativo. A gente que eu digo como paciente e como médico, eu preciso ter esse olhar 360 graus, porque muitas vezes as pessoas falam, mas eu já estou em dieta de exclusão. Daí a pessoa tira tudo da alimentação dela e num primeiro momento a gente precisa da dieta de exclusão. Mas eu preciso de entender que não é só excluir alimentos, que eu preciso avaliar todas as potenciais fontes de toxinas para aquele intestino, sejam medicamentos, sejam alimentos, seja bebida alcoólica, cigarro, exposição ambiental a mofo pode ser um disruptor do seu intestino também. Eu preciso entender que eu preciso olhar para o seu comportamento, para o estresse. O estresse, por exemplo, é um importante fator de risco para aumento de permeabilidade intestinal. E aí muitas vezes falam, mas como que eu vou desestressar se eu tô morrendo de dor? Gente, eu preciso tratar a sua dor, as coisas têm que acontecer em paralelo, porque se eu não melhoro o intestino, eu não vou melhorar o seu estresse. Mas se você não tiver uma busca ativa por uma terapia, por técnicas de relaxamento, técnicas de respiração, melhorar o seu sono, parar de ficar assistindo esse monte de tragédia, de terrorismo que a gente vê nas redes sociais, tudo isso impacta na sua saúde intestinal, você querendo ou não, você conseguindo observar essa relação ou não. Então a gente precisa, nessa primeira fase do tratamento, fazer uma remoção de tudo que pode estar sendo gatilho para essa inflamação no seu intestino, independente se é uma inflamação de alto ou de baixo grau. Por quê? A inflamação, de qualquer forma, ela vai ser prejudicial para a sua saúde, tá? Além disso, além de remover esses fatores agressores, eu preciso de estratégias para recuperar a integridade desse intestino, para recuperar essa barreira intestinal. Então, eu preciso de repor o que esse intestino precisa. Eu preciso repor vitaminas. Quantos pacientes, hoje em dia a gente vive uma situação de desnutrição funcional, de pessoas obesas, porém desnutridas. Por quê? As pessoas comem tanta coisa nutricionalmente ruim que a pessoa, às vezes, apesar de estar gordinha, estar acima do peso, ela tem deficiência de vitaminas. Então, quando a gente fala de deficiência de vitaminas, a gente vive uma epidemia de deficiência de vitamina D, por exemplo. Não necessariamente por conta da inflamação intestinal, mas deficiência de vitamina D também é um sinal de inflamação intestinal, tá? Mas a vitamina D, principalmente a gente vê as pessoas deficientes, por quê? A gente fica o dia inteiro em ambiente fechado, gente. Estou eu aqui falando para vocês dentro de um escritório fechado. A gente não tem acesso à luz solar no nosso dia a dia. Infelizmente, a gente precisa trabalhar, né? Eu entendo, eu também. Eu, inclusive, mudei de clínica para ter mais luz entrando no meu consultório, porque isso, para mim, impacta muito, inclusive, na minha saúde
emocional. Mas deficiência de vitamina D é causa de inflamação e de aumento de permeabilidade intestinal. Então, é o mínimo que a gente tem que ter, é uma vitamina D em níveis ótimos. E não é o valor de referência laboratorial, porque o valor de referência laboratorial é para raquitismo. Então, a pessoa que tem vitamina D abaixo de 20, ela tem mais risco de raquitismo, tem mais risco de osteoporose. Mas quando a gente fala de vitamina D, a gente não quer somente falar de saúde óssea. A gente fala de saúde, de controle de inflamação, de regulação de permeabilidade intestinal, de regulação imunológica. Então, a gente precisa dessa vitamina D, idealmente acima de 40 até 60, é uma faixa de proteção para muitas doenças crônicas, tá? Lembrar também da vitamina A, que também é uma vitamina que se o seu intestino está desregulado, pode ser que ela esteja deficiente. Lembrar também do zinco. O zinco é muito importante para a integridade do seu trato gastrointestinal, desde o estômago até o intestino. E a gente, infelizmente, vê pessoas que têm deficiência de zinco, seja porque não consome ou porque não digere adequadamente. Então, a gente precisa muitas vezes repor esses nutrientes. As pessoas acham que tratar de intestino é dar anti-inflamatório, que é dar antibiótico para tratar o SIBO, mas se eu não melhorar esse estado nutricional, falando de micronutrientes, de vitaminas, esse paciente não vai conseguir recuperar a função daquele intestino até para se proteger contra um retorno dessa possível desbiose. Então, eu preciso falar sim de reposição de vitamina D, de reposição de vitamina A, de reposição de zinco, de reposição de ferro, de reposição de vitaminas do complexo B, sempre baseado no exame do meu paciente, com doses individualizadas. Por quê? Não é sair comprando o suplemento e tomando sem saber como está o seu exame, entende? Porque não são suplementações isentas de risco. A maioria das pessoas vai se beneficiar? Vai. Agora, eu posso falar que você pode tomar tudo aí? Por conta própria, porque a doutora Lívia falou na live? Não é esse o objetivo da nossa live. Mas eu estou trazendo a luz para você aí do outro lado que tá achando que vai tratar seu intestino só excluindo alimento. E às vezes nessa exclusão você fica deficiente de nutrientes também, tá? Ou você aí que tem um diagnóstico de doença inflamatória intestinal e que tá tratando só com imunossupressor ou só com remédio. Saber da importância desse olhar diferente, desse olhar do todo, porque isso faz muita diferença no desfecho da recuperação do seu intestino. Porque o intestino que não tem substrato para se recompor, eu vou esperar que ele faça o quê? Milagre? Não vai acontecer, tá? Então, eu preciso otimizar, ter níveis ótimos desses nutrientes que a gente está conversando. Tá? Então, das vitaminas principais, pensando que eu quero que vocês tenham em mente, é lembrar principalmente da vitamina D, da vitamina A, das vitaminas do complexo B e lembrar também do zinco, principalmente quando a gente fala de estômago e intestino, tá? Porque a gente vive também, olha, eu peço exame para todo mundo, o tanto de pacientes que eu vejo com deficiência de zinco, seja porque não tem digestão boa ou porque eu uso um prazol da vida que pode prejudicar nessa absorção, não tá no gibi, tá? Além disso, eu preciso de ativos que possam me ajudar nessa recuperação da barreira intestinal. E é muito conhecido, por exemplo, a suplementação de glutamina. E eu gosto de glutamina para recuperar a barreira intestinal. A glutamina, ela é o alimento para as células do seu intestino. Então, o intestino doente, ele vai se beneficiar de eu dar esse suplemento, desse alimento, para que esse intestino consiga se recuperar. Tá? A gente tem glutamina nos alimentos também, principalmente nos alimentos de origem animal, mas às vezes esse paciente vai ter uma demanda aumentada. E a gente vê trabalhos de suplementação de glutamina, inclusive para síndrome do intestino irritável, por exemplo. A gente pode às vezes até precisar de doses mais altas nesses pacientes, que podem chegar até 15 gramas, sendo que a dosezinha que tem no medidor dos suplementos tradicionais é 5 gramas. Então aquela dose de 5 gramas pode ser que não seja suficiente para você que já tem um problema gastrointestinal,
tá? Eu vi a Socorro falando para eu ler as perguntas. Socorro, eu vou falar, depois no final vou abrir um pouquinho para perguntas. Eu vi que você perguntou e falou que onde você mora os médicos não sabem o que é disbiose. E aonde eu moro, a grande maioria dos médicos não sabe. Não é só onde você mora. Eu tô em São Paulo, que é a capital do Brasil, gente. São Paulo é onde tudo acontece no Brasil. Inclusive eu vim para São Paulo por isso, porque eu queria estar aqui nesse agito, quis fazer minha formação aqui. Eu sei que o Brasil todo não é igual a São Paulo, mas conhecimento acerca de disbiose ainda é um conhecimento que a maioria dos gastroenterologistas não sabe. É por isso, inclusive, que eu estou fazendo mentoria para alguns gastroenterologistas para que a gente consiga falar mais sobre isso, ampliar o conhecimento, para que a gente consiga influenciar os nossos colegas que tenham esse interesse em estudar sobre intestino. Porque o que eu tô falando aqui não é coisa da minha cabeça. Todos os dias da minha vida eu leio, nem que eu leia metade de um artigo, de uma página de livro. Todos os dias da minha vida eu estudo um pouquinho. Todo dia, seja estudando para resolver o problema de um paciente, que isso é a forma que eu mais aprendo. Então a prática me ensina muito, porque eu vejo um paciente, aí eu fico na dúvida, eu leio, eu estudo sobre exames, eu estudo sobre como resolver aquele problema do meu paciente. Seja estudando para ensinar, porque eu também gosto muito de dar aulas, de ter essa parte de ensino. Eu gosto, é uma coisa que eu gosto ensinando até para vocês aqui nas lives. Ou seja, para meu benefício próprio, porque eu também sofro de intestino, hoje não mais, mas já sofri durante muito tempo na minha vida. Então, a gente precisa de médicos que tenham esse interesse, porque infelizmente não é todo médico que quer. Então, você que tem que buscar um profissional para te ajudar. Eu sei que não é fácil, é por isso que eu tô aqui dando essa informação de graça para vocês, é por isso que eu tô aqui toda quinta-feira, há mais de sei lá quantos anos, faça chuva, faça sol, exceto quando eu tô de férias, eu não venho na quinta-feira aqui pra vocês, tá bom? Então, voltando, além de suplementar as vitaminas, e eu falei as principais, tá, gente? Mas tem várias outras que às vezes a gente precisa, isso sempre com a análise individual da necessidade do meu paciente, tá? Além disso, a gente também pode usar ativos que vão contribuir, seja para o controle da disbiose, para o controle da inflamação, para o controle da integridade de barreira intestinal. E um dos ativos que eu gosto de suplementar são os ácidos graxos de cadeia curta, como por exemplo o butirato. O butirato, ele não é pré-biótico, ele não é probiótico, ele é um pós-biótico. E eu vou ensinar para vocês o que é isso. O pós-biótico é o produto final do que a sua microbiota das bactérias boas produziram, tá? Então eu tenho, muitas vezes a gente vê suplementação de pré-biótico, suplementação de probiótico. O pós-biótico é o resultado do que a bactéria fez com aquele substrato que você deu para ela. E um dos pós-bióticos que a gente mais tem estudo é o butirato. O butirato que as bactérias boas do seu intestino produzem, ele é muito interessante para regular a barreira intestinal e também para ajudar a regular a imunidade do seu intestino. Ele também sinaliza a parte hormonal do intestino, então ele tem vários benefícios, mas principalmente quando a gente fala de inflamação intestinal, ele pode ser muito benéfico. E a gente consegue, através de suplementação, fazer o suplemento desse pós-biótico, tá? Então, aqui no Brasil, a gente consegue na farmácia magistral de manipulação. Lá fora, você consegue comprar, né, em lojas de suplemento, tá? Além do butirato, eu gosto muito dos ativos que ajudam na regulação da microbiota intestinal. Então, eu gosto muito da berberina. A berberina é um ativo que tem estudo para qualquer condição que você for ver. A berberina ajuda na perda de peso, a berberina ajuda na regulação da resistência à ação da insulina. A berberina é um ativo que tem ação antimicrobiana e ajuda a diminuir as bactérias ruins do seu intestino. A berberina ajuda na regulação da aquermância, que é a
principal bactéria conhecida, que a gente sabe que regula a integridade do muco da barreira intestinal. Então a Akkermansia, ela é uma bactéria que mora na nossa camada de muco e ela é uma bactéria que estimula o nosso corpo a produzir mais muco de proteção. Então a gente sabe que a berberina ajuda a aumentar a Akkermansia, e a Akkermansia é uma bactéria, é uma bactéria marcadora de saúde intestinal. Ela é considerada uma pedra angular do tratamento do intestino. Então eu gosto muito de berberina, é um suplemento que eu uso para quase todas as condições. Ela é boa para o fígado, ela é boa para o intestino, ela é boa para a microbiota, ela é boa para o metabolismo. Ela tem vários benefícios, inclusive em ajudar a controlar essa inflamação intestinal. Outro ativo que eu gosto muito é a cúrcuma. A cúrcuma que vocês podem usar na forma de tempero, mas que quando a gente pega um suplemento de cúrcuma, ele é padronizado para ter maior quantidade do composto ativo, dos curcuminoides. E a cúrcuma, ela é muito interessante para controle de inflamação. Tanto que a gente tem estudo de cúrcuma para doenças inflamatórias intestinais, a gente tem estudo de cúrcuma para controle de quadros de autoimunidade, de inflamação crônica. A cúrcuma, ela é muito interessante no controle de inflamação. E quando a gente fala de intestino, a cúrcuma, ela também modula a microbiota, ela também modula a permeabilidade intestinal, ela também modula a inflamação intestinal, ela modula a ativação de mastócitos no seu intestino, que muitas vezes vão liberar histamina e outros mediadores de inflamação. Então a cúrcuma também é um ativo que eu gosto muito, tá? A Sandra falando que já usa cúrcuma há muitos anos. É muito interessante. A gente tem suplementos que tem uma cúrcuma de ótima biodisponibilidade, que vai ter esse benefício. Então, cúrcuma é para o intestino um ativo muito poderoso também, e eu gosto muito de usar nas minhas prescrições. Assim como a boswellia também tem uma ação anti-inflamatória, a gente tem ativos que já associam cúrcuma com boswellia, e isso é muito legal também para a gente regular a inflamação no intestino, seja uma inflamação de alto ou essa inflamação de baixo grau que a gente está falando. Outro ativo que é muito legal para modular a inflamação no intestino é o ômega 3. O ômega 3 no seu intestino, ele inclusive ajuda no equilíbrio e na redução de bactérias pró-inflamatórias, de bactérias ruins. Então ele entra tanto como um fator de remoção de bactérias ruins, como ele ajuda também nessa recuperação do seu intestino. Então o ômega 3 é um ácido graxo essencial e que muitas vezes não está presente na dieta da maioria dos brasileiros, tá? Eu não posso falar na maioria das pessoas. Poderia, mas eu sei que há países que têm um consumo maior, por exemplo, de peixes de águas profundas, que são mais ricos em ômega 3, mas não é a dieta do brasileiro, e eu posso falar porque eu pergunto tudo que a pessoa come de todos os meus pacientes há mais de 10 anos. E eu sei que a maioria das pessoas não consome no seu dia a dia e é essencial para o seu intestino, para a sua microbiota, para o seu cérebro, para a regulação de inflamação do seu corpo como um todo, tá? Então, ômega 3 também é um ativo que eu amo. Outra coisa que eu adoro, que também entra em quase todas as minhas prescrições, é a quercetina. A quercetina, ela tem uma ação pré-biótica, então ela ajuda nas bactérias boas do intestino, não fermenta, como muitas vezes a gente tenta suplementar uma fibra, um pré-biótico, e o paciente não tolera, tem mais gases, inchaço. A quercetina vai ter essa ação pré-biótica. A quercetina ajuda na regulação da barreira intestinal. A quercetina ajuda na modulação imunológica do nosso intestino, principalmente para pacientes que têm quadros relacionados aos mastócitos, à hipersensibilidade gastrointestinal. Então a quercetina também tem muitos benefícios. A gente tem estudo de quercetina também para várias situações clínicas, porque ela vai ter esse benefício na regulação de barreira intestinal, de inflamação crônica. Então também é um ativo que eu gosto de usar bastante e que vocês encontram também na forma de suplementos, tá?
Então já falamos aqui de glutamina, de curcumina, de quercetina, de berberina, já falamos do ômega 3, outro ativo que eu gosto bastante, mas que a gente tem às vezes um pouco mais de dificuldade, é o aloe vera. O aloe vera tem benefícios tanto para estômago, para a parte de proteção do estômago, quanto para a proteção da nossa barreira intestinal. Então, o aloe vera, quando usado de forma segura, evitando excessos, ele é muito seguro para o intestino também. E ele também ajuda nessa recuperação de barreira intestinal. Então, a gente realmente precisa, muitas vezes, de além de remover as coisas que estão fazendo mal, dar suporte para que esse intestino se recupere. E já falei bastante de vários ativos aí que a gente pode estar usando para ajudar nesse controle de inflamação intestinal. Não quer dizer que você precisa usar todos, não estou recomendando que você se automedique, mas eu falei aqui dos principais, que são os meus queridinhos, que eu costumo usar, que os meus pacientes se dão bem, que eu uso para mim mesma, inclusive, e que eu vi muito benefício na minha vida depois que eu comecei, além de usar medicamentos, a usar suplementos que me ajudassem no controle da minha doença intestinal, que é a síndrome do intestino irritável. Tá? Nenhum desses ativos é isento de riscos, tá, gente? E é por isso que eu não recomendo a automedicação. Eu recomendo que você tenha um profissional, um médico, uma nutricionista ao seu lado para te ajudar a decidir a suplementação. Porque quantas vezes eu vejo pacientes que se beneficiariam muito, por exemplo, de suplementar cúrcuma, e o paciente não tolera, porque ele tem efeito colateral, porque ele sente dor, porque ele tem desconforto. Então, essa individualização do tratamento é o que eu sempre prego e é o que eu desejo para cada um de vocês aí que tá me acompanhando, tá? Então, resumindo da nossa live, primeiro, antes de tudo, antes de usar qualquer suplemento, você tem que tirar o que está fazendo mal para o seu intestino. E para descobrir o que está fazendo mal para o seu intestino, às vezes vai estar na cara, mas às vezes a gente vai precisar de exames para conseguir nos direcionar para onde a gente vai com essa fase inicial de remoção, seja um diagnóstico de SIBO, seja um diagnóstico de supercrescimento fúngico, seja um diagnóstico de intolerância alimentar, de alergia alimentar, seja porque sua dieta está muito errada ou porque o seu estresse está sendo um gatilho muito importante. É muito importante que você tenha um profissional que te olhe como um todo para individualizar a sua necessidade. Mas remover o fator causal é o principal para a gente conseguir controlar a inflamação intestinal. E na maioria das vezes, gente, não é uma coisa simples, né? Então, a pessoa estava passando muito mal porque ela comia glúten. Não é isso, não é só isso. Muitas vezes a gente tem muitos fatores nos levando ao adoecimento, seja uma privação de sono, que é tão comum nos dias de hoje, especialmente nas mulheres. Por quê? Eu sei que a hora que você chega em casa é a hora que você colocou as crianças para dormir, que você tem aquele seu momento, você fica lá assistindo o celular, vendo Instagram, assistindo live e estimulando, impedindo que o seu corpo forme melatonina no horário certo. Daí depois não dorme bem, acorda cansada e vai carregando essa disfunção de sono ao longo de anos. E regular o sono é muito importante para regular o seu intestino, tá? Não é balela, não é papinho, não é blá blá blá, já sei. Faça isso e me conte se fez diferença. Para de ficar assistindo celular, assistindo televisão, vendo filminho, vendo série. A minha mãe tá numa tal de ver série coreana, série... Nossa, nem sei que tipo de série mais que ela vê. E eu fico assim, eu tenho vontade de quebrar aquele iPad dela, porque ela fica lá com o iPad na cara dela até altas horas. Aí depois tá com o corpo todo desequilibrado, aí vai falar, mas a doutora Lívia não tratou a mãe dela. Tá? Então é isso. Pessoas boas, com boas intenções, também cometem esse tipo de crime contra o seu sono. Além disso, além de remover as coisas que te fazem mal, que inclui a dieta, mas não é só a dieta, a gente precisa também dar condições para que o seu intestino se recupere, para esse reparo da integridade de barreira. E a gente falou de vários ativos que ajudam, suplementos, vitaminas que ajudam
na recuperação da barreira intestinal. Porque um intestino com a porta aberta vai desregular o seu sistema imunológico. E é por isso que a gente vê pessoas cada vez mais alérgicas, pessoas cada vez mais intolerantes. É por isso que a gente vive essa epidemia de doenças inflamatórias, alérgicas, imunomediadas. Tá? Então, se eu não recuperar a barreira intestinal, não adianta tomar antialérgico, não adianta tomar cúrcuma, não adianta tomar todos esses suplementos que eu falei para vocês. E terceiro, a gente pode usar de suplementos para nos ajudar a controlar a inflamação intestinal. E tem vários outros, eu quis citar aqui os que eu mais gosto e suplementos que vocês conseguem até em loja de suplemento. Tá? Então tem vários outros. É claro que a prescrição é sempre individualizada, mas tem ativos aqui que são muito legais pra gente quando a gente fala de intestino. Aí a Socorro falou: mas tomar várias vitaminas não vai sobrecarregar o fígado. Socorro, o seu fígado vai sofrer muito mais se você tiver deficiência de nutrientes e vitaminas do que você tomar essas coisas por via oral. Mas quando a gente fala de fitoterápicos, o que é um fitoterápico? É uma planta que tem algum benefício. Então aqui a gente falou de curcumina, a gente falou de quercetina, tudo isso é origem de plantas, tá? Essa sim, em doses inadequadas ou para a pessoa que já sofre de algum problema do fígado, inclusive a aloe vera, elas podem levar a um prejuízo ao fígado. E é por isso que eu falei que nada disso é isento de riscos. Agora, muito mais prejudica o seu fígado ficar bebendo suquinho. Mas o suquinho só tem fruta. Gente, o nosso fígado não foi feito para lidar com excesso de frutose. E esses suquinhos que vocês compram individualizados, que tá escrito lá que é só fruta, que é super natural e que você acha que é saudável dar pro seu filho, não tô julgando quem dá, porque os meus filhos adoram suco. Infelizmente, mas eu tenho que limitar o acesso deles, porque se deixar na escola todo dia, tá? Festinha hoje em dia não tem refrigerante, mas tem suquinho de caixinha, mesmo aquele que tá escrito que é 100% fruta. O que a indústria farmacêutica faz para te enganar? Ela faz um concentrado, um xarope da fruta para fazer um xarope rico em frutose. E esse xarope tem muito mais frutose do que você comer 1, 2, 3, 10 frutas. Então o problema do excesso de frutose não é você comer fruta, é você beber bebidinhas açucaradas. Porque um suquinho desse nunca tá azedo. Vai você fazer um suco na sua casa para ver se ele fica com aquele gostinho do suco de caixinha? Não fica. Ele é adoçado com xarope de frutose, que é natural, vem da fruta, mas sobrecarrega o seu fígado, tá? Então não tô falando que você tem que parar de comer fruta. Você pode comer quantas frutas estiver dentro do que é considerado saudável, né, gente? Não é comer 10 frutos, mas assim, 3 a 5 frutos por dia, a maioria das pessoas não vão ter problema por causa disso. Agora, um suquinho já tem 5 frutinhas ali dentro, associado a esse xaropinho que a indústria põe ali para deixar ele bem docinho e padronizar o sabor de todas as caixinhas, tá? Então, o seu fígado sofre muito mais com esse suquinho que você acha que é super natural. O seu fígado sofre muito mais quando você come um monte de carboidrato simples, pão, massa, doces. O seu fígado sofre muito mais com aquela bebidinha que você bebe no fim de semana, que eu sei, que eu também tô nesse grupo de risco, tá? O seu fígado sofre muito mais com tanto de medicamentos que você muitas vezes precisa usar para tratar condições que seriam tratadas se você tivesse um estilo de vida melhor, se você tivesse um equilíbrio de microbiota, se você tivesse vitaminas em níveis adequados. Então é isso, a gente precisa parar de ter medo. Gente, quantos hepatologistas se posicionando aqui nessa mesma rede social para falar mal de chá. Gente, sabe, chá pode dar toxicidade pro fígado. É óbvio, já vi, já cansei de ver. Agora, falar que é uma coisa comum é uma raridade. E a pessoa que abusou ou que usou um
uma cápsulazinha que ela não sabia a origem e que tem um monte de coisa ali dentro. É muito difícil a pessoa tomar um chazinho, um chá verde, por exemplo. O chá verde é excelente para microbiota. E vir falar que ela teve um problema no fígado porque tomou o chá verde. A pessoa que tomou 1, 2, 3 xícaras de chá que seja por dia. Agora a pessoa tomar uma garrafada de chá, aí pode ser que faça mal. Então, a grande questão é noção, limite, individualização da sua indicação. Porque até as vitaminas, a própria vitamina D que eu citei aqui, eu não tô mandando vocês tomarem vitamina D, tanto que não falei dose, porque isso é individual. O meu marido já cansou de ver pacientes perdendo o rim, indo para diálise por intoxicação com vitamina D, por conta desse uso sem orientação médica ou sem uma orientação adequada, tá? Então, são coisas que são boas, que a gente tem que individualizar a necessidade, tem que ter níveis ótimos no sangue. E mesmo os fitoterápicos, a gente tem que ter doses seguras. Mas dificilmente um suplemento desse que você compra de marcas boas, nacionais mesmo, ele vai ter uma dose de risco para você, porque senão eles não venderiam sem receita, tá? Então, não vai prejudicar o seu fígado, as vitaminas, desde que elas sejam usadas de forma adequada, de acordo com a sua necessidade, para repor deficiências, e nem os fitoterápicos se usados de forma segura, com doses isoladas, mas não é uma coisa também isenta de riscos, tá? Não precisa ter medo, pergunte para o seu médico a dose que pode ser legal para você, tá? A polpa de fruta pronta. A Lari perguntou, a polpa de fruta, ela não vai ser adoçada com xarope de frutose. Mas sempre, gente, a gente tem que ter limite para suco, tá? Suco não é uma bebida muito tranquila para você beber à vontade. A gente precisa ter a consciência que dentro daquele suquinho ali tem muitas frutas e que quando a gente come a fruta, a gente tem o benefício da fibra, a gente muitas vezes mata a fome, porque suco não mata a fome, a gente tem outros benefícios de mastigar a fruta e comer, ao invés de tomar ela batida no liquidificador ali, tá? A não ser um suquinho de limão, por exemplo, porque limão é uma frutinha que não é rica em frutose. Um suquinho de maracujá também. Esses sucos de frutinhas azedas, eles podem ser interessantes, até para digestão, tá? O sabor azedo estimula a secreção de enzimas digestivas. E quem é meu paciente sabe que eu adoro passar tinturas digestivas, que tem um gosto ruim. Tem vários pacientes que me falam, eu odiei o gosto daquilo. Mas é com o intuito de estimular a secreção de enzimas digestivas, tá? Vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha se temos dúvidas aqui, que eu tenho mais uns minutinhos para conversar com vocês. A Fernanda falou que o zinco quelado queimou a boca, a garganta, ela não conseguiu usar. Nem sempre é fácil suplementar zinco. Eu falei que o zinco é importante, inclusive, para o estômago, mas ele pode piorar os sintomas. Então, às vezes, a gente precisa ou de outras vias ou colocar esse zinco numa cápsula gastro-resistente, para não dar nenhum sintoma alto aqui. Mas o seu estômago vai gostar do zinco em níveis ótimos, tá? Ferritina um pouco alta, tudo normal no fígado, o que pode ser ferritina alta, a não ser que você tenha tomado ferro em excesso, porque isso infelizmente é uma coisa que às vezes a gente vê, mas a ferritina alta é um sinal de inflamação, é o seu corpo te protegendo desse processo inflamatório. Então, investigue. Lembra que eu falei de barreira intestinal? Um dos sinais de perda de integridade de barreira intestinal é aumento de ferritina, assim como aumento de ácido úrico, também é um sinal de inflamação intestinal. Assim como a gente vê muitas vezes num simples hemograma, a gente pode ver um excesso de eosinófilos, um excesso de monócitos. Então, monócito acima de 5%, eosinófilo acima de 2%, plaqueta alta, tudo isso podem ser sinais de inflamação no seu intestino. Aumento de ferritina pode ser um sinal de desequilíbrio de microbiota intestinal, assim como ferritina baixa também pode ser um sinal de algum problema no seu trato gastrointestinal. Principalmente ferritina baixa, tá, gente? Porque ferritina baixa provavelmente você não está absorvendo.
O Hector, que é estudante de medicina, perguntou se quando eu inicio esses suplementos, se deve se tomar para sempre ou se existe um prazo para parar. Não são suplementos para você usar para sempre, exceto o ômega 3, que eu sou a favor de uso contínuo, tá? Quem é meu paciente sabe que eu boto lá o ômega 3, a não ser que a pessoa não tolere, tá? Mas se o paciente não tem nenhum problema para usar ômega 3, eu deixo ele usar uso contínuo. Vitamina D, infelizmente, a gente vive num país que, a não ser que você tome sol, pode ser que a gente precise deixar algum nível de suplementação também aí ad eterno, especialmente se já for uma mulher pós-menopausa, aí a certeza, a vitamina D tá sempre na minha prescrição. E os outros ativos eu gosto de trabalhar com ciclos, de acordo com a necessidade de cada paciente, não são coisas que eu passo de uso contínuo, tá? Nem a própria glutamina, apesar de eu achar ela ótima, mas eu gosto de fazer ciclos, tá? Com a glutamina. Como um problema intestinal afeta o sistema nervoso central? Então, só na live de hoje eu já dei vários insights aí para vocês, várias dicas. Mas primeiro, aumento de permeabilidade intestinal vai levar a aumento de permeabilidade da barreira hematoencefálica. Leaky gut, leaky brain. Então, há um desequilíbrio nessa proteção do seu cérebro. O nosso cérebro tem uma barreira exatamente para não deixar entrar as toxinas que você está circulando no sangue, não terem facilidade para entrar no seu cérebro. Quando esse cérebro está com a barreira aberta, essas toxinas vão entrar. E se eu tenho um aumento de permeabilidade intestinal com a entrada daquelas toxinas que eu citei para vocês, entre elas o LPS, é a mais conhecida, mais estudada e que tem relação com doenças de sistema nervoso central, eu tenho um aumento da entrada dessa toxina no intestino que está com a porta aberta e depois ela vai entrar no cérebro que também está com a porta aberta. Então há muitos estudos mostrando essa endotoxemia. Essa toxina que veio do intestino ganhando a sua corrente sanguínea e afetando, inclusive, o sistema nervoso central. Além disso, a gente tem um nervo, que é o nervo vago, que ele comunica diretamente o seu sistema nervoso central. Ele passa aqui pelo seu pescoço e ele vai inervar todo o seu intestino. E o nervo vago é o principal componente do sistema nervoso parasimpático, que é aquele sistema nervoso da calma, do relaxamento, da digestão, é aquele estado que a gente deve estar na hora de comer e na hora de dormir. E a gente vê pessoas que não conseguem nem comer nem dormir direito, né? Então, o nervo vago, ele é essa comunicação do cérebro do intestino. E o nervo vago, ele é o nervo mais longo que o nosso corpo tem, tá? Ele é um nervo que 90% das fibras dele são de baixo para cima. Ele é um nervo que ele está lá no intestino para ver o que está acontecendo e levar essa informação para o cérebro. Então, é através do nervo vago que a gente tem essa principal comunicação do cérebro com o intestino, tá? Então, o intestino desregulado vai levar informações que vão afetar o seu sistema nervoso central, a sua produção de neurotransmissores, tá? Não é que o neurotransmissor lá do intestino vai subir pelo nervo, mas ele vai comunicar com o seu sistema nervoso central. A outra via de comunicação é a via sanguínea, que eu falei, dessas toxinas circulantes que vão chegar no cérebro, tá? E a terceira via de comunicação é essa cascata inflamatória que começou no seu intestino e que vai ganhar a sua corrente sanguínea e também vai inflamar o seu sistema nervoso central. Sem falar, então a gente já falou da via imunológica, a gente já falou do nervo vago, a gente já falou da via sanguínea com essas toxinas circulantes. Sem falar dos hormônios que são produzidos no seu intestino, mas que também vão sinalizar para o seu cérebro, inclusive o seu núcleo da fome. Tanto que a gente vê essas canetinhas emagrecedoras, elas são canetinhas que imitam, são análogas ao hormônio GLP-1 que é produzido no seu intestino e que vai modular a sua sensação de saciedade. Então, cérebro e intestino, gente, são eu e casca de bala, entendeu? Eles são muito conectados, tá? Vamos! Socorro, pelo amor de Deus, responda a minha pergunta. Socorro, vou responder a sua pergunta. Cibo, não consegui tomar os antibióticos, o que eu faço? Gente,
Tratamento de SIBO não é só com antibiótico, então a primeira dica que eu te dou, a gente pode optar por fazer o tratamento com fitoterapia, tá? Que fitoterapia são coisas que vêm das plantas, que podem ter ação antimicrobiana e que podem ser tão efetivas quanto o tratamento medicamentoso com antibiótico para o SIBO, tá? Segunda dica, dieta não trata SIBO, a não ser que seja uma dieta elementar, que é uma dieta líquida, que já vem tudo digerido e que eu não recomendo que você faça, tá? Terceiro, apesar da dieta não tratar o SIBO, ela faz parte do tratamento do SIBO e geralmente é uma dieta mais pobre em carboidratos fermentativos, como é, por exemplo, a dieta pobre em FODMAPs, mas não é a única dieta que a gente usa para SIBO. E quarta e última dica, não existe um só antibiótico que sirva para SIBO, a gente tem muitas possibilidades. Se você não tolerou um, a gente vai tentar outro, até a gente achar um que você tolere e que consiga resolver o seu problema, tá? E última dúvida, deixa eu escolher aqui. Porque algumas pessoas, quando estão preocupadas, com medo, não sentem fome alguma. O que mais impacta? Exatamente essa desregulação do sistema nervoso autonômico, que tem dois braços. O sistema nervoso simpático, que é o da luta, da fuga, de resolver o problema, de enfrentar o leão, de te tirar dessa cilada. E o sistema nervoso parasimpático, que é coordenado pelo nervo vago, que é o nervo do cérebro-intestino. O parasimpático é o que coordena digestão e relaxamento. Hoje a gente vive uma situação de estresse crônico e esse estresse não precisa ser uma ameaça real, como era antigamente um leão na sua frente. Mas essa ameaça que está na nossa cabeça de medos, de preocupações, que a gente fica alimentando esses sentimentos, ele hiperativa o sistema nervoso simpático, que é da luta ou da fuga. O seu cérebro foi feito para entender que se você tem um excesso de estímulo de sistema nervoso simpático, de medo, de fuga, de luta, de problema, de uma ameaça, não é momento de fazer cocô, nem de fazer digestão, nem de priorizar relaxamento. Imagina, o leão tá lá e você, calma aí, que agora eu tô na hora da minha refeição, tá, leão? Você espera eu comer, depois você volta? Não é assim que funciona, gente. O nosso cérebro é o mesmo cérebro do homem das cavernas, tá? Apesar da nossa civilização ter evoluído, o nosso cérebro veio do mesmo lugar, ele tá do mesmo jeito, essa evolução foi desproporcional, entendeu? Então você tá lá hiperestimulando seu sistema nervoso simpático, vendo internet, ficar caçando assunto para se preocupar, sonhando com problemas. Você acha que o seu cérebro vai priorizar a digestão, motilidade do intestino e sono? São as 3 primeiras coisas que você vai sentir afetadas quando você está num estresse crônico. O nosso corpo não foi feito para viver nesse estresse crônico que a gente se submete hoje, de ter um WhatsApp aqui toda hora chegando notificação, de ficar assistindo notícia que antes tinha o horário do jornal, né? Então eu lembro que lá na minha casa, sei lá, 8 horas da noite, que horas que é o jornal? Não sei, porque eu nem vejo televisão mais, tá, gente? Mas era aquela hora que a gente ia ter as notícias trágicas. Agora não. Mal aconteceu a tragédia, já tá todo mundo sabendo, já tá todo mundo compartilhando, você fica aí compartilhando no grupo de WhatsApp. A gente vive um estresse que é desproporcional para o que o nosso corpo consegue superar. E se a gente não tiver estratégias para nos blindar desse excesso até de informações que a gente busca, a gente não vai conseguir ativar o nosso sistema nervoso parasimpático. E o primeiro que você vai sentir impactado provavelmente vai ser a sua digestão, o seu intestino e também o seu sono. Então é por isso que não se trata de intestino sem modular estresse. E modular estresse também é estímulo para nervo vago. Também é higiene do sono, parar de ficar no celular até altas horas da noite. Também é fazer terapia, entender por que você está tendo essa reação, às vezes desproporcional para o problema que você tem, porque problema todo mundo tem. Esse excesso de informações todo mundo está lidando. Algumas pessoas vão ter mais dificuldade de equilibrar isso aqui. Tem gente que
sei lá, é sorte, é criação, é crenças de infância, gente, sei lá, tem gente que lida melhor, tem gente que não. Eu, por exemplo, não lido bem. Eu sou uma pessoa preocupada também, por isso que eu nem vejo mais televisão, por isso que eu seleciono até as pessoas que eu sigo aqui nesse Instagram, tá bom? Então, prontinho, pessoal. Vou deixar a live salva. Me conta lá se você gostou, tá? Eu sei que vocês tem uma galerinha que tá sempre aqui, que sempre comenta, mas tem uma galera que assiste e nunca me manda uma mensagem: ai, gostei, aprendi isso, você me ajudou naquilo. E pra mim é muito legal ver isso, porque é uma coisa que me dá mais vontade de vir aqui, criar conteúdos, porque isso aqui também faz parte do meu trabalho, tá? Ó, a Fabiana falou: doutora, sempre com razão, depois da nossa consulta tá tentando ficar mais leve. Eu vi a Mara, minha paciente também, que hoje praticamente recebeu alta, depois de anos de sofrimento. E agora a gente vai se ver uma vez por ano, só pra ter certeza que tá tudo bem. Então, eu vi também a Rita, que é minha paciente também já há muitos anos, desde quando eu comecei o consultório. Eu vi muitas pessoas queridas aqui, tá? Então, muito obrigada por estarem sempre aqui. Obrigada, Melissa, também, que falou que as lives são sempre maravilhosas. A Jéssica, que também tá sempre aqui na caixinha de pergunta. Eu tenho muito carinho por vocês que estão sempre aqui. A Lívia, que é gastro, falou que sempre... Lívia, eu tô com um programa de mentoria para médicos. Me manda uma mensagem no direct que eu vou te mandar. A Patrícia, minha paciente também, querida, que ainda não tá bem, mas vai ficar. A gente tá ajustando a vidinha dela aí, que foi muita coisa, né, Patrícia? Obrigada, gente. Obrigada a todos pelo carinho. Obrigada a Nelma também aí que mandou. A Roberta. Roberta, te espero aqui. Também tô ansiosa pela nossa consulta. A Mara, que eu falei que hoje estava maravilhosa, normalizou os exames, tratou da desbiose. Foi sofrido, mas foi. Agora tá praticamente de alta, conseguindo comer coisas que ela não comia já há um tempão. Então, gente, muito obrigada a todo mundo que ficou aqui comigo até o final. Vou deixar a live salva para vocês. Encaminhem para os familiares, para os amigos, encaminha para aquela pessoa que sofre de intestino também. E me contem nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Beijo e até mais!